Estamos iniciando podcast em evolução. Sejam bem-vindos. Pois é. Eu sempre começo com esse pois é, né? Tem que mudar esse jargão aí, porque é uma coisa meia, né? Pois é. Mas enfim, a gente e as nossas repetições, né? Mas meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes, minhas ouvintas, pessoal que tá aí do outro lado, eu sei que o pessoal tá começando ainda, né? Ter essa participação, até porque é uma proposta, né? Bem diferente, porque faz com que a gente reflita, né? E nem sempre a gente está afim de refletir, né? Ainda mais em se considerando uma época de pandemia, né? Onde nós estamos aí tendo que lidar com os nossos monstros internos e os externos também. Mesmo que os monstros externos são microscópicos e invisíveis, mas a gente sabe das suas existências. E temos que lidar com os nossos monstros internos, que geralmente são colossais, gigantescos, titânicos, e que nos assustam assim, verdadeiramente, né? E nos traz diversos assuntos também. E hoje nós estamos aí com essa proposta sobre você ser uma pergunta ou uma proposta. Eu achei interessante porque, como eu estou dizendo para vocês, eu sempre capto essas ideias de coisas externas. Ou é de um livro, ou é de uma mensagem em rede social que eu descobri, ou alguém falou, ou alguns programas de rádios que eu escuto, porque, gente, eu escuto muito rádio, né? Não é que eu tenho é uma preferência que eu tenho por rádio. Eu gosto de televisão, mas eu estou preferindo rádio devido à questão até de estar sempre em atividade, então não dá para me parar e ficar vendo uma televisão, um vídeo, né? Foi por isso a proposta do podcast também, né? Porque assim as pessoas têm a possibilidade de fazer suas atividades e continuar ouvindo, né? Ou até mesmo vai dormir, né? Não tô com sono, bota lá o radinho, vai ouvindo, bota o celular lá com um rádio, um app de rádio ou até um podcast e acaba pegando no sono, né? E vocês não têm ideia, mas na grande maioria, grandes coisas que a gente pode ter percepção é naquela coisa do antes de pegar o sono, né? A gente pode ter essa percepção e até uma absorção de conhecimento, de informação nesse prelúdio, né? Nessa transição do estar sonolento para um sono mais profundo, né? Por isso que dizem que é possível sim a gente aprender inclusive inglês, aprender algumas coisas que usam muito da questão da audição para que você possa ter essa percepção enquanto está dormindo, né? Eu acredito nisso, eu acredito muito nisso. Eu já tive, né, várias experiências relacionadas a isso. Eu consegui respostas através de ouvindo e que eu não me lembro que eu estava ouvindo. Eu sabia que estava lá porque eu botei para ouvir, mas eu acabei dormindo no meio do caminho e de consciência, estando alerta, acordada, eu não me lembro. Mas o inconsciente guardou, memorizou o que eu precisava e me deu a resposta exatamente do que eu precisava. Então é por isso que o podcast, rádios, né, a questão do ouvir, né, do falar, para mim é muito, muito importante. Então eu sempre preferi a ideia do falar, né, do trabalhar com a voz. E assim, a gente sempre entende que essas fontes me trazem essas possibilidades, esses temas. E esse tema em especial, ele mexeu muito comigo, porque é uma pergunta que a gente nunca se faz, né? Quando na vida de vocês tiveram essa percepção? Para inclusive uma análise, né? Você é uma pergunta ou uma proposta? Né? O que é isso? Né? O que é ser uma pergunta? Pergunta? Como assim eu sou uma pergunta? Gente, vamos primeiro pela definição mais básica, né? O que é uma pergunta? Pergunta é um questionamento, né? É alguma coisa que te faz pensar, alguma coisa que te traz uma possibilidade de trabalhar, né? Com a lógica, com o raciocínio, né? Toda pergunta tem que ter uma resposta,
não é? Tudo que você pergunta, ele te traz uma questão de dúvida, né? Outra coisa também que a gente pode pensar é que toda vez que se pergunta alguma coisa, se tem a ideia de que vai ter uma resposta. E na grande maioria das vezes, a gente acredita que essas respostas são coisas bem assim fáceis de entender. E na grande maioria, as perguntas mais simples trazem as respostas mais complexas. E são dessas respostas mais complexas que a gente consegue entender, né? É todo um conjunto de ideias e até, quem sabe, fazer uma alteração enorme na nossa vida. Vamos dar um exemplo, né? Quando se você já fez alguma terapia, ou por algum motivo, até uma questão mesmo religiosa, um religioso ou um terapeuta chega em você e diz assim, quem é você? Né? Não é uma coisa que te dá um impacto? Quem sou eu? Eu sou a Vanes, né? Eu sou lá no cartório, Vanessa, Cristina. Ok, mas além disso, quem é você? Né? É uma pergunta, né? Então, o nosso trabalho hoje você é uma pergunta ou uma proposta? A pergunta é o sentido de questionar. Você é alguém que traz questionamentos? Você é alguém que faz com que as pessoas pensem, né? Você é uma pessoa que dá aquela ideia do mistério, né? Você é uma pessoa que dá às pessoas a entender de que sempre vai ter uma resposta na manga, alguém que está, de certa forma, sempre ali preparado de certa forma, bateu, levou, né? Você é essa pergunta? Você é incógnita entre os seus amigos? Aquela pessoa que o pessoal fala assim, vixe, não, vamos falar com ela não, porque ela vai viajar, ou não, vamos falar com ela, porque ela é sim do babado, né? Você é essa pergunta? Você é a pessoa que questiona? Ou você é a pessoa que é questionada? Entende? E a proposta? O que é uma proposta? Proposta é um convite. É uma nova maneira de ser e de ver coisas. É sempre uma novidade, porque uma proposta, geralmente, ela é uma maneira, um caminho da gente sair daquele caminho comum, né? Olha, eu tenho uma proposta para você. A gente sempre vai pelo caminho vamos pelo caminho B, né? Olha, eu tenho uma proposta para você. Está aí nesse trabalho, eu posso estar te pagando o dobro, né? Olha, eu tenho uma proposta para você. Que tal a gente marcar um encontro, né? Se conhecer melhor. Vocês entendem que proposta tem um trabalho sempre um tanto quanto mais positivo, um tanto quanto mais de novidade, um tanto quanto mais de ousadia, né? De querer saber mais, de querer ir a fundo. É uma ideia, assim, até digamos assim, empolgante, né? Já a pergunta não. A pergunta, ela é muito assim lógica, ela é muito direta, porque toda pergunta tem que ter uma resposta, né? Já a proposta, ela te deixa aberta, né? Então, o que é ser uma pessoa pergunta? Uma pessoa pergunta, geralmente, é aquela pessoa muito, assim, sistemática, metódica. É aquele tipo de pessoa que sempre quer ter solução, que sempre quer ter as respostas. Ela quer pergunta, ela quer a resposta. E ela, de certa forma, não é que ela é fechada, mas ela é muito assim na questão da sequência comum, né? A pergunta, não existe uma pergunta sem resposta, né? É impossível, né? Todo mundo que lança uma pergunta, ele já fica naquela ideia, ele pode nem perguntar, né? Mas ele faz aquela cara de, ué, o que é isso, né? Parece que você tá vendo lá, uma interrogação na cara da pessoa. Agora, a proposta não, a proposta é uma coisa extremamente livre, né? Quando você propõe alguma coisa para alguém, você está dando a escolha para aquela pessoa, né? E a pessoa, ela sente mal porque ela está tão ali solta, ela pode escolher qualquer coisa, né? A proposta, geralmente, a pessoa proposta, geralmente é aquela pessoa que te dá a liberdade de você comandar. Olha, eu tenho uma proposta para você. Ela pega na tua mão e aí te solta e diz, vem comigo. Mas te solta, ela não tá te prendendo. Ela tá te convidando
Mas ao mesmo tempo, ela está te deixando seguir. A pergunta geralmente são pessoas que têm aquela determinação. É assim ou não é assim? A proposta é uma coisa extremamente assim, solta. Agora, engraçado. Geralmente uma pessoa pergunta, ela não consegue ser uma pessoa proposta. Porque a pessoa pergunta é aquela pessoa que chega e determina. Estou te perguntando, eu quero uma resposta. Se a pessoa proposta é aberta, a proposta pode ser aceita ou não. Para a pessoa pergunta, isso é desesperador. Porque é como se ela estivesse já dando para você a possibilidade da escolha que a pessoa pergunta já escolheu. Então é como se ela estivesse presa. Ela é presa nas suas ideias. Já a proposta é totalmente aberta. É liberada. Ela é condicionada a deixar você fazer o que você quer. Então o tema de hoje é exatamente isso. Você é uma pessoa pergunta ou você é uma pessoa proposta? Quem está do teu lado aí, ela tem essa possibilidade de, através de você, descobrir coisas novas ou sempre seguir a sua sequência. Eu não estou aqui dizendo, gente, o sentido de uma pessoa dominante, ditadora, autoritária. Não tem nada a ver com isso, não. Eu estou dizendo no sentido de uma pessoa que geralmente já tem essas respostas. É aquele tipo de pessoa, por exemplo, o nerd da classe, né? Aquela pessoa da família que sempre tem resposta para tudo. Não necessariamente só a resposta mal criada, sabe? Aquela pessoa barraqueira que arruma confusão. Não, eu estou dizendo a resposta, por exemplo. No meu exemplo, tá? Meu pai tinha resposta para tudo. Eu achava que meu pai sabia tudo. Lógico que com o passar do tempo, você vai percebendo que seu pai é tão ser humano quanto você. E que tem coisas que, por mais que ele queira, né, te dar a resposta, ele não vai conseguir, né? Então existem pessoas que nos causam essa ideia. Eu vou lá naquela pessoa porque acho que ela vai ter as respostas. Aquela pessoa, ela vai me trazer a reflexão, né? Um terapeuta pode ser visto como uma pessoa pergunta, né? Porque o terapeuta, ele está sempre trazendo aquela ideia para que você traga a resposta. E ele não está te condicionando a uma coisa fechada, a um círculo fechado. Ele só quer que você seja condicionado a um único caminho. Resposta. Então eu tenho a pergunta, você me dá a resposta, né? Uma coisa prática, uma coisa pequena, uma coisa que tem um curto, né, processo, uma curta transição. Já uma pessoa proposta é aquele amigo que chega em você e diz assim, não temos nada para fazer hoje, né? Não temos. Vamos inventar. Pega o carro, sai sem rumo, sabe? Aquele tipo de pessoa que chega na tua casa do nada e diz, vim fazer um bolo na tua casa, né? É aquele pai e a mãe que chega e fala assim, sei lá, né? É mais difícil, mas existe a possibilidade de ter um pai e uma mãe que chega assim e fala assim, levanta todo mundo aí, vamos comer fora. E a mãe tá lá na cozinha fazendo comida. Entende? E aí você fala assim, mas qual é a ideia desse tema, Vanes? É a gente trazer essa possibilidade, porque tem um outro ponto mais legal nisso tudo. Você necessariamente não precisa ser a vida inteira uma pessoa pergunta. E nem ser uma pessoa a vida inteira proposta. Apesar que é muito difícil, eu acho, uma pessoa proposta se tornar uma pessoa pergunta. A não ser quando ela realmente chega a um ponto da vida dela e que, por mais que ela ofereça as propostas, ela quer ficar mais na dela. E aí ela quer só ter as respostas. Ela não quer só ficar nas propostas, ela quer também ter um pouco mais aquela ideia de alguém levar ela, né? Olha, eu quero agora perguntar, eu quero ter uma informação, eu quero analisar mais, eu quero refletir. Sabe aquela pessoa que já baladou tudo, já foi, já voltou, já fez tudo na vida e agora é o momento dela ficar quieta ali, na dela? Aquela pessoa já foi a proposta. Hoje ela é pergunta, né? E tem aquela pessoa que a vida inteira só perguntou, só tentou seguir o caminho certinho e só procurou as respostas, mas agora, em geral, vou para a proposta, vou para onde a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu adoro essa expressão, né? Já é a segunda vez que eu uso aqui no podcast. Gente, é muito legal essa transição.
Porque geralmente quando a pessoa é pergunta e se transforma em proposta, e quando a pessoa é uma proposta e se transforma numa pergunta, ela já está maturada. Ela já está numa ideia de maturidade tão grande. Ela está tão segura de si que para ela tanto faz como tanto fez ser pergunta ou proposta, fazer a pergunta e ter a resposta, fazer a proposta e alguém aceitar, porque para ela tanto faz, ela já vivenciou tudo isso. E mais, na grande maioria, todos nós vamos passar por essa fase de pergunta e de proposta, né? Não sei qual na sua vida vai vir primeiro, mas todo ser humano tem essa ideia. Tem esses dois pontos de ser uma pergunta e também ser uma proposta. Agora, o legal de toda essa reflexão nossa é entendermos que, às vezes, num único dia, você pode ser essa pergunta e você pode ser essa proposta. E a ideia toda aqui de hoje é a gente entender que isso tudo não nos define. A gente jogou uma ideia de definição para que vocês pudessem ter essa ideia, né? Ter um roteiro, ter um eixo aí para poder partir daí. Mas na realidade, nada disso define a gente. Nada define a gente, né? Esses dias eu também ouvi uma coisa parecida assim. Eu tenho a possibilidade de ser várias eus no mesmo dia, quantas vezes eu quiser. Eu quero, eu posso e você. Sabe, nem porque todos os dias eu sempre comia arroz e feijão, hoje eu não vou querer, eu vou querer comer feijão com arroz. A gente precisa entender que a gente tem essa liberdade. A gente não precisa sempre ser. A gente pode ter. A gente não precisa só ser, ter. A gente pode não ser. A gente pode não ser nada. A gente pode querer acordar e não fazer absolutamente nada. Simplesmente levantar e ficar olhando a janela. Ah, mas eu tenho meus filhos. Mas gente, eu digo assim, não é o dia inteiro, mas você tem que ter esse momento, sabe? De ao mesmo tempo ser a sua pergunta, ser a pergunta para você, não é para ninguém, para você. Olhar para você no espelho e dizer, e aí? E aí, pergunta? Qual vai ser a resposta de hoje? Ou vamos ter uma resposta? Ou simplesmente vamos ficar na proposta? E a proposta é ser livre. É estar como as nuvens, formando vários tipos de coisas que a imaginação desejar. E soltas. Às vezes está cheia e deságua. Às vezes está ali no meio do sol e às vezes ela desaparece para que o sol tome conta de tudo. Mas daqui a pouco volta uma ou outra e vai aparecendo. O trabalho de hoje no nosso podcast é trazer para você uma reflexão de o quanto você tem sido limitado, dominado por você mesmo. Por seus questionamentos que muitas vezes não vão ter respostas. E que por mais que você perca tempo, por mais que você perca amizades, por mais que você deseje demais essas respostas, elas não vão existir. Elas podem até existir no futuro, mas aí já não vão ter mais importância nenhuma. Porque você já passou dessas perguntas e hoje, lá na frente, amanhã, você pode ser a proposta. E para você, tanto faz como tanto fez, quais são as perguntas, quais são as respostas. O que importa para você é o agora, a vivência, o estar aqui e agora. Todo esse questionamento do nosso podcast, do nosso episódio de hoje, é para lembrar você que não importa por onde você vá, por perguntas e respostas ou por propostas, você sempre vai ser único. Você sempre vai ser uma parte do todo que faz diferença e que é muito importante para Deus, para o Senhor Criação, para o Arquiteto do Mundo, para o Pai Eterno, para Buda, Alá, para a Mãe Maria, para Gaia, para qualquer energia que esteja aí. Porque você é a melhor pergunta, porque oferece a melhor resposta. E de todo esse trabalho surge uma proposta incrível, que é você que está daí do outro lado. Que como você, não existe ninguém mais. Você é único, única.
especial. Sendo pergunta ou proposta, você é maravilhosa. Eu vou encerrando o nosso episódio de hoje, o nosso 13º, com o nosso tema que veio aí trabalhar muito na reflexão. Você é pergunta ou você é proposta? Seja o que você desejar, faça como você achar melhor, mas faça algo que te faça bem, porque você é único e especial. Abraços de luz da Vanes. Até uma próxima. Tchau, tchau. Estamos encerrando o podcast em evolução. Até a próxima.